No primeiro episódio de How I Met Your Mother, o Ted vê a Robin do outro lado do bar e ele tem um momento hollywoodiano de amor à primeira vista. Essa não é a única vez que isso acontece com o Ted na série, mas é a primeira, a mais intenso e, portanto, a mais importante para a série. Ele conhece a Robin, ele flerta com ela, os dois têm uma singela química e ele a convida para um primeiro encontro. Depois que eles saem juntos, ele chega em casa e conta ao macho que ele encontrou a mulher perfeita. O encontro deles tinha terminado cedo porque ela teve uma emergência de trabalho, então mais tarde, naquela mesma noite, o Ted resolve roubar a trompeta azul que era decorativa do restaurante onde eles tiveram esse primeiro encontro e ir até a casa da Robin num gesto romântico. Eles estão lá dividindo tal momento romântico, dançando juntos até que o Ted solta que está apaixonado por ela. No primeiro encontro. Olá, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Aqui eu falo sobre séries, filmes, livros, mídias que nós fomos obcecados ali na nossa infância e adolescência e que formaram nossa personalidade. Se esses são temas que você já curte, já aproveita e se inscreve aqui no canal porque eu tenho vários vídeos sobre isso. Mas hoje, o meu objetivo aqui com vocês é analisar um dos relacionamentos, assim, mais comentados, eu diria, de toda a cultura de séries de 2010 em geral, que é o relacionamento da Ted e do Robin. Ah, do Ted e da Robin. Muitos odeiam, muitos amam, quase ninguém se sente indiferente com relação a esse casal e hoje nós vamos analisar por quê. Mas primeiro a gente precisa pensar no que leva os dois a se conhecerem ali. O Ted estava num momento muito específico da vida dele. Naquele piloto, a série mostra pra gente que os melhores amigos dele, as coisas dele eram mais próximas na vida, que ele dividia um apartamento há muito tempo, o Marshall e a Lily haviam acabado de ficar noivos. E isso fez o Ted começar a pensar sobre casamento, começar a pensar sobre a ideia de um relacionamento longo, um relacionamento duradouro, um relacionamento para a vida inteira, né? Encontrar uma parceira. E por ele ter a mesma idade que esses amigos, estar num estágio muito similar de vida, isso faz ele acreditar que ele deveria estar vivendo essa mesma experiência. Ele deveria estar nesse mesmo estágio de vida, ou seja, ali se preparando para um casamento. Já deveria estar nesse relacionamento que é o relacionamento da sua vida, né? O relacionamento final da sua vida. A questão é que ali naquele momento o Ted se sente deixado de lado. Porque ele, o Marshall e a Lily sempre foram um grupo, eles sempre foram um trio, apesar do Marshall e da Lily estarem no relacionamento. Mas ele entende que a partir daquele momento, não é que esse trio vai deixar de existir e sempre serão melhores amigos, mas os dois, obviamente, estão dando um passo que o Ted não pode dar junto com eles. E os passos próximos que eles vão dar também não vão acompanhar o Ted, como, por exemplo, o casamento em si, se mudar para um outro lugar, construir uma família, ter filhos, etc. Então, ele decide ali, ele tá pronto para tomar essa decisão também, e é a partir daquele momento que ele vai buscar isso. Essa é a nova fase da vida do Ted. E algo muito importante, que a gente só vai descobrir em episódios mais à frente, é que enfaticamente, até ali, o Ted não era essa pessoa. Ele não estava buscando um relacionamento longo, ele não queria um relacionamento longo, tampouco o casamento, tá? Estava muito distante da realidade dele. Na verdade, várias situações da série nos levam a crer que ele era mais alérgico a comprometimento. Tem vários momentos em que ele termina com alguma namorada por alguma motivação muito boba, sabe? Geralmente porque aquilo despertou algum gatilho de que a relação estava séria demais pro gosto dele. Ele não era tão diferente assim do Barney nesse ponto de não querer se comprometer. Quando ele acidentalmente diz pra Robin que a ama no primeiro encontro e se recupera do constrangimento que foi aquilo, ele começa todo um discurso hollywoodiano sobre como é chato que você não possa dizer para uma pessoa que você acabou de conhecer e que você está no primeiro encontro que você está apaixonado por ela. E a ideia
é que isso pareça romântico, né. Só que o discurso dele, na verdade, não significa nada. Você não deve dizer pra uma pessoa que você acabou de conhecer, num primeiro encontro com ela, que você tá apaixonado por ela, porque não é verdade. Você não a conhece, portanto seria muito impossível de você estar apaixonado por ela já ali. Não é amor, é um fascínio, é uma obsessão talvez, no máximo. Mas também é uma mentira, porque não somente ele não conhecia a Robin o suficiente pra amá-la naquele ponto, como ele estava tentando usar aquele momento para preencher um vazio que ele estava sentindo. Não era sobre a Robin em si, não era sobre a fantasia que ele criou dela ser a mulher perfeita. Porque é uma fantasia e a gente vê essa fantasia se desvanecer ao longo da série em várias outras ocasiões que a gente vai mencionar mais pra frente. Ele só estava projetando nela esse desejo que ele sentiu no momento em que ele viu a Lily e o Marshall ficarem noivos. A Robin, ela só coincidentemente estava no lugar certo, na hora certa. Ou errado na hora errada. No segundo episódio, ele vê que ela tá trabalhando ao vivo no local, já que ele é jornalista, ou repórter, não sei se nesse caso é repórter. Ele corre até onde ela tá trabalhando pra fingir que encontrou com ela sem querer. Depois, ele dá 3 festas seguidas, ou uma festa de 3 dias no apartamento dele, pra que a Robin vá até lá. E apesar de depois disso, a Robin explicar pra ele que, diferente dele, que tinha tomado a decisão de procurar um relacionamento sério, segundo o que ele estava dizendo, não era isso que ela estava buscando. Ela tinha acabado de começar um novo emprego e acabado de chegar numa cidade nova, e ela não se sentia pronta para um relacionamento tão sério agora, para se comprometer também a um parceiro agora. Só que isso não importa pro Ted, porque ao longo da primeira temporada a gente continua vendo ele numa batalha para conquistá-la. E claro, não é como se não tivessem vários momentos em que a Robin dá mensagens confusas pro Ted. Eu super concordo com isso. Naquele episódio do Ano Novo, por exemplo, ela vai se encontrar com os amigos, apesar de a princípio dizer que não ia passar um Ano Novo com eles, porque o cara com quem ela estava saindo teve uma emergência de trabalho, ficou preso numa outra cidade. Aí, quando eles estão perto da meia-noite, existe lá nos Estados Unidos essa grande tradição de você beijar alguém à meia-noite, a sua pessoa especial e tal. Quando eles estão perto da meia-noite, o cara encontra com eles, ele largou tudo pra ir até ela e passar esse momento. Eles estão dentro de uma limusine. E o Ted tá do lado de fora porque ele se sente deixado de lado, já que existem 2 casais ali dentro e ele tá sozinho. E aí a Robin larga esse cara com quem ela tá saindo, que deixou todos os compromissos de trabalho dele só pra passar a virada do ano com ela. Ela larga esse cara dentro da limusine pra ir lá fora encontrar o Ted e dar um beijo nele. É uma mensagem muito confusa se você disse pro cara que você não quer, eh, você não tá afim da mesma coisa que ele tá afim naquele momento, né, eu concordo. E quando a Robin parece finalmente convencida de que ela deveria dar uma chance ao Ted, né, que ela realmente construiu sentimentos por ele, o que eu acho, apesar do que eu acabei de dizer, que ela tem mensagens confusas, que faz muito sentido que ela tenha demorado todo esse tempo pra nutrir sentimentos por ele, eu acho que isso foi uma linha do tempo muito mais saudável do que a dele. Mas esse é um parênteses. Quando isso acontece, quando a Robin finalmente entende, não, eu conheci o Ted, eu gosto dele, eu acho que estou me apaixonando ou apaixonando por ele, é quando ele conhece a Victoria. E é quando eles têm uma noite romântica mágica. E aí, vamos lá. Isso é uma irritação que eu tenho. É um adendo que eu preciso fazer porque me incomoda. Me incomoda. O primeiro encontro do Ted e da Robin é no piloto. E tudo bem que o episódio piloto, ele é notoriamente conhecido por não ser, assim, o melhor desenvolvido episódio de uma série. Afinal, o episódio piloto nada mais é do que um teste, né? Pra saber se aquela ideia da série vai dar certo, pra saber se uma produtora vai comprar aquela série, se uma emissora naquela época, hoje em dia, streaming, vai comprar aquela série, vai querer investir dinheiro e botar no ar e etc e tal. Então, na grande maioria das vezes, o piloto, ele é muito diferente, o tom dele é diferente, às vezes, do resto da série, ou
Às vezes até os atores que interpretam ali são diferentes dos que vão interpretar no resto da série, e há buracos no plot, são porque se a série for comprada, eles só vão desenvolvê-la muitos meses depois. Então, sempre vai existir essa discrepância entre um episódio para o outro. Quer dizer, sempre existiu, hoje em dia é diferente por causa do streaming, mas sempre existiu essa discrepância entre um episódio para o outro e o restante da primeira temporada de uma série. Contudo, deixando isso tudo que eu acabei de falar de lado, analisando a série só por ela mesma, tá? Esquecendo que existem todas essas nuances de um piloto. O primeiro encontro do Ted e da Robin é tão sem graça, sabe? Não acontece nada de especial ali. Ele não tem nenhuma conexão extraordinária. Ou eles não vivenciam uma situação tão única assim. E eu tô falando do encontro dos 2, do tempo que eles passam ali no restaurante. Você pode alegar que é um encontro ok, e ela fala várias coisas que ele gosta, e por isso ele fala que ela é a mulher perfeita e tal, mas não acontece nada de ultra especial que me faça acreditar que a noite deles foi tão mágica que ele precisava, voltar no apartamento dela e dizer que estava apaixonado por ela ali naquele momento, entende? É só um jantar normal. Tipo, não é ruim, mas também não é nada demais. E sendo proposital ou não, eu não posso alegar que seja, apesar de eu gostaria muito que fosse. Serve muito pra mostrar como todo esse misticismo da relação deles, sabe? Toda essa coisa extraordinária dele com a Robin e tal, tá muito na cabeça dele. Porque pra Robin pode muito bem ter sido só um encontro normal, com um cara legal. Mas pra ele foi essa noite tão extraordinária que ele se apaixonou por ela ali. Entende? Tá tudo muito mais na cabeça do Ted do que na realidade. E aí, em justa posição, o encontro dele com a Victoria é muito mais interessante. Eles dividem uma noite especial, que é algo único que não acontece com eles o tempo todo. Eles estão ali num casamento, que é algo diferente, mesmo um jantar. Eles são espontâneos, eles se divertem pra caramba, você sente isso dos personagens. E eu acho que toda a maneira como essa experiência é criada, os roteiristas foram muito competentes em passar pra gente essa ideia do surrealismo, sabe? Que eles tiveram uma noite muito mágica, algo que acontece um em 1 milhão da sua vida e tal. Mas bem, tirando todo esse parênteses gigante, é ali que a Robin decide, persegue, vamos dizer assim, que a nutre sentimentos pelo Ted. Mas ela se abstém de contar isso a ele, porque ele tá nesse novo relacionamento com a Victoria e parece muito feliz. Tentando dar um bom tratar a Victoria por um tempo, ela não conta pra ele por quê. Até que a Victoria vai estudar na Alemanha e num dia em que a Robin tá se sentindo muito mal, porque ela teve um dia muito ruim, ela liga para o Ted às 2 horas da manhã para ele ir até o apartamento dela. É muito evidente o que estava ali por debaixo desse pedido, né? Ninguém liga para um amigo às 2 horas da manhã, a não ser que realmente esteja acontecendo uma emergência. Ninguém liga com um amigo para conversar às 2 horas da manhã. Mas no meio, se esse amigo é um cara com quem você já saiu, já teve uma história aí que a namorada dele tá fazendo um intercâmbio fora do país, né? Então, quando o Ted chega lá, existe ali um clima entre os dois. E ele diz que terminou o relacionamento com a Victoria, o que não é verdade, pra poder ficar com a Robin naquele momento. Quando a Robin descobre que ele mentiu pra ela, ela fica com muita raiva, o que em parte é compreensível, mas em parte nem tanto, porque afinal ela o convidou pra ir às 2 horas da manhã, o que ela achou que ia acontecer, mas enfim. E os dois decidem ficar apenas amigos. Um tempo depois, o Ted encontra uma agência de encontros de juntar casais que ela busca o seu par perfeito com base no questionário ali que você responde e tal. Então ela encontra a pessoa que tá dentro ali das características que você quer e que divide os mesmos gostos que você. E eu tô mencionando isso porque eu considero isso um ponto muito importante, determinante ali, dentro da dinâmica, dentro da história do Ted com a Robin. Por quê? Porque a agência encontra essa pessoa. Ela encontra essa mulher que bate com todas as características que o Ted gostaria e que tem os gostos similares ao dele, e que
vai se adaptar às manias dele e tal. Uma mulher, em teoria, perfeita pro Robin, pro Ted. Meu Deus, eu era sono pro Robin. E aí, é a Robin que tá levando ele pra encontrar essa mulher, e durante todo o caminho ele vai apontando pra ela todas as características que batem com tudo aquilo que ele tava esperando numa parceira. E tudo que ele fala, a Robin rejeita de alguma forma. Tudo que ele fala é o absolutamente contrário do que a Robin é como pessoa, ou o contrário do gosto que ela tem e tal. Ou seja, a série ali está nos mostrando muito claramente, muito obviamente, que a Robin e o Ted não têm nada em comum. Que ela não é efetivamente a parceira que ele está buscando no relacionamento, tá? Ela é oposto de tudo que ele quer. Mas, quando ele chega lá no local para encontrar essa parceira, ele começa a imaginar o relacionamento futuro deles e o dia do casamento dos dois. E nesse dia do casamento dos dois, imaginativo na cabeça do Ted, ele vê a Robin sentada na primeira fileira da igreja com uma expressão triste, muito triste, como se ela estivesse pensando: "Putz, deixei esse carinha passar, ele vai ser the one I got away". Então, ele desiste do encontro, resolve tentar reconquistar a Robin mais uma vez. Então, o que a gente vê nesse momento? A gente vê que, mesmo o Ted enxergando de maneira clara, não poderia ser mais explícito do que isso, que a Robin, ela é o oposto da parceira que ele tá procurando. Ela não só não é a parceira ideal, como ela não busca a mesma coisa que ele num parceiro, eles não esperam a mesma coisa de um relacionamento. Mesmo ele vendo isso de maneira explícita, ele persiste, atrás dela, porque ele acredita, tá, numa ilusão de que a Robin é tão apaixonada por ele que ele seguir um relacionamento que o faria feliz, que o completaria, vamos dizer assim, quebraria o coração dela. Partiria o coração dela de tal forma que ele não consegue fazer isso. E aí, ele mais uma vez faz um gesto exageradamente romântico, que é algo que a Robin odeia e ela se sente super estressada, porque já mostrei que, mais uma vez, a compatibilidade deles é ruim, ele parece que não lê a Robin muito bem. Ela se sente super sufocada, ele fica com raiva, exige uma posição dela ali na hora, se de vão ficar juntos ou não. E eles brigam, mas no fim eles acabam decidindo começar a namorar. E toda essa timeline conturbada que eu mencionei até aqui, que eu passei os últimos 20 minutos, mais ou menos, contando, é o início da suposta grande história de amor da série. Bom, quando a gente fala do relacionamento do Ted e da Robin, existem dois extremos da discussão sobre isso online. Um lado acredita que eles tinham tudo para dar certo e serem felizes, com a exceção do Ted querer casamento e filhos e a Robin não. E o outro lado acredita que eles eram totalmente incompatíveis, jamais esse relacionamento seria bom, seria saudável ou duradouro. Eu, particularmente, apesar de achar essa obsessão do Ted com a Robin problemática, eu não gosto da maneira que ele é obcecado por ela, tal como eu não gosto da maneira como ele é obcecado por todas as parcelas políticas dele. E não acho que ele trata de uma maneira legal. Apesar disso, eu acho que eles eram ok durante o relacionamento deles. Pela maior parte do tempo, eles foram um casal normal, tá? Sim, eles eram incompatíveis de diversas formas, mas nem sempre você vai se relacionar com uma pessoa que gosta exatamente de tudo que você gosta. Às vezes você vai se relacionar com uma pessoa que é o completo oposto de você, às vezes isso é justamente o que você precisa, e nem todo relacionamento que você tem precisa ser o grande amor da sua vida, às vezes só o namoro, que foi o caso deles. Existem vários episódios onde eles têm vários problemas e discussões que mostram que poderia ser muito mais simples se eles só se separassem. Mas também existem vários episódios onde eles encontram soluções para os problemas que eles têm e eles apoiam um ao outro. Mais uma vez, como uma relação normal. O começo do relacionamento deles é bem aquela fase do lua de mel, do romance, de são tão melosos e tal, que é para criar o contraste com o momento em que o macho e a Lily estavam vivendo, afinal, a Lily foi embora, eles se separaram, mais tarde deprimido. E eu acho que existe ali uma variedade de momentos que mostram eles como um casal que dá certo.
quando o irmão do Barney vem visitá-los e eles estão naquela fase de conforto do relacionamento, onde eles só querem ficar em casa e não necessariamente sair o tempo inteiro, só passar tempo na companhia um do outro. Quando o Ted cria aquele projeto do arranha-céu e a Robin fica super orgulhosa dele. Tem um episódio onde a Robin diz que o ama e faça uma montagem de todos os momentos que eles têm na relação dos dois. Onde a Robin vê o quanto o Ted cuida dela e aprecia tudo que ele faz por ela. Mas eles também têm a sua gama ali de desavenças durante o relacionamento, como eu mencionei. Como o momento em que a Robin fica entediada demais das histórias do Ted, ou quando o Ted descobre que a Robin não gosta de shopping, e aí ele fica perturbando pra descobrir o porquê, até que no final, apesar dele desistir e descobrir o porquê, todo mundo acaba descobrindo que é porque ela era a Robin Sparkles. E eles têm uma grande briga sobre as coisas que eles guardam dos ex, dos antigos relacionamentos. A Robin fica frustrada com todas as coisas que tem no apartamento do Ted, que são de ex-namoradas, e o Ted fica incomodado quando ele descobre que todos os cachorros que a Robin tem foram de algum ex-namorado que deixou com ela. Agora, parêntese. Eles criaram essa narrativa porque o Josh Radnor, que é o ator que interpretou o Ted, ele era alérgico a cachorros. E eles precisavam se livrar ali dessa trama dos cachorros de alguma maneira. Como eu falei, criaram isso num piloto, e aí não pensaram sobre o fato de que, para fazer sentido, o Ted ia ter que interagir com os cachorros da Robin, e chegou a um ponto onde não estava dando mais. E eu acho que se tivesse colocado isso na série, faria também sentido. Porém, a maneira como eles se livraram dos cachorros foi infeliz, tá? Porque fez o Ted parecer um grande babaca. E também fez a Robin parecer uma péssima tutora. Faria mais sentido se, ou sei lá, o Ted fosse alegar que não era justo manter aquela quantidade de cachorros, ainda mais algo de porte grande, dentro de um apartamento em Nova York, que eles não estavam vivendo uma vida super feliz e aproveitando o máximo do que eles poderiam. E aí, quem sabe, faz a Robin a princípio ficar com raiva dele, mas eventualmente ele faz ela entender que amar o seu pet também é que dá a melhor condição de vida pra ele. E ela, sei lá, entregar os cachorros pra alguém, algum amigo, algum conhecido dele que vivia num lugar sem espaço, no subúrbio, ou numa fazenda, qualquer coisa. Seria ali uma resolução muito melhor do que o que de fato aconteceu, porque como mãe de pet, e qualquer pessoa que tem um pet em casa que é tutor, jamais, jamais simplesmente doaria o seu animal por causa de um namorado, a não ser que você seja um péssimo tutor. E o pior é que no término dessa briga, depois que a Robin se livrou dos cachorros, ela descobre que o Ted, na verdade, não tinha se livrado das coisas das ex-namoradas, ele só guardou numa storage unit e botou de volta no apartamento durante a briga deles. E mesmo assim, no final, eles resolvem morar juntos. E eu acho que tá aí mais um ponto fundamental para definir o relacionamento dos dois. Eles não eram necessariamente um casal problemático. Como eu falei anteriormente, apontei vários momentos onde eu acho que eles são um casal normal, um casal que se dá bem, um casal que dá certo ali. Mas eles estavam constantemente tomando decisões impulsivas, as quais nenhum dos dois estavam prontos para tomar, ou as quais o relacionamento deles ainda não estava no estágio certo para tomar. E era sempre depois de uma briga, ou seja, era sempre uma resposta ao medo de perder um ao outro. Talvez uma resposta ao fato deles saberem que, eventualmente, aquela relação ia chegar ao fim, porque existia uma grande incompatibilidade ali no que diz respeito ao que eles queriam para o futuro, né? No que diz respeito a como seria um relacionamento longo dos dois. Obviamente, essa decisão de morar juntos dá errado quando o Ted percebe que a Robin não quer, na verdade, mudar nada na vida, na rotina, no apartamento dela, para inseri-lo ali. E aí, logo depois, quando o restaurante confunde o champanhe dos dois com o de um casal que estava prestes a ficar noivo, né? Quando ela acha o anel ali e pensa que é o Ted propondo o casamento a ela, a Robin tem uma reação muito negativa a essa possibilidade de ser pedida em casamento e o Ted fica muito frustrado com a reação dela. E aí o que eles finalmente têm uma conversa honesta e decidem finalizar a relação. E aí que toda a interação romântica dos dois deveria ter acabado, na minha opinião. Eles entenderam que a relação dos dois simplesmente não funcionava, nenhum foi ruim ou tóxico um pro outro, e eles ainda se gostavam o suficiente pra eventualmente conseguir amadurecer uma amizade entre os dois.
Eu acho muito natural o que aconteceu depois do término, que existia um desconforto ali nas saídas desse grupo e que existia também essa sensação de competição entre eles para ver quem estava melhor, e que teve uma escorregada entre eles aqui e ali no Grande de novo. Acho normal essa reação. Ainda mais levando em consideração que eles continuam passando tanto tempo juntos, isso não é a norma geralmente quando se termina, e que em teoria, segundo o que a série conta, eles teriam tido esse amor tão épico, né. Eu acho até que eles lidam com as coisas ali o melhor possível dentro das suas limitações. Então, o Ted ali, depois de terminar com a Robin, continua na sua busca pela mulher perfeita, que vai ser, né, sua esposa, mãe de seus filhos, e a Robin, na terceira temporada, acaba transando com o Barney. E esse vídeo tá cheio de parênteses, e vou fazer mais 2. A primeira é pra dizer que, meu Deus, como os relacionamentos nessa série são incestuosos. Ao longo da série, a Robin fica indo do Ted pro Barney, do Barney pro Ted, entre outros relacionamentos, e é super problemático como eles fingem que isso não é algo ruim, que não machuca todo mundo, porque é algo ruim e machuca todo mundo. Eles estão em constante estado deplorável. Eles estão tá sempre alguém incomodado. E a segunda parêntese é, para além disso, como vocês se sentem com relação ao fato de, nesse momento, sem contar o resto da série, a Robin e o Barney terem dormido juntos? Tipo assim, logo depois dela ter namorado o Ted. Porque eu me sinto 50-50. Eu não consigo ter uma opinião concreta sobre essa situação. Porque, por um lado, eu acho que você investir no ex-namorado de um amigo é totalmente fora dos limites, né? Ou no amigo do ex-namorado. Tipo, como eu nunca conseguiria jamais fazer isso, tá muito fora da minha realidade, eu não consigo aceitar como algo normal, tá? Eu não conseguiria viver comigo mesma, eu não conseguiria me manter nesse grupo de amigos. Então, pensando assim, eu acho que a reação do Ted é justificável. Mas, por outro lado, como eu mencionei, todos os relacionamentos dessa série são bem incestuosos. E o Ted e a Robin até então tinham decidido enfaticamente que eles não eram compatíveis, tinham decidido que eles não iam ter mais nada, só iam ser amigos. Já fazia mais ou menos um ano que eles tinham terminado. Além disso, ele e o Barney não estavam, tipo, iniciando uma relação, foi só uma coisa casual de uma noite, né? Até ali. Então, olhando assim, considerando que ele não dá a Robin o mesmo tratamento que ele dá ao Barney, eu não acho que ele foi muito justo. Sobretudo considerando que ele se dizia feliz com a Stella naquele momento. Pois bem, isso passa, o Ted e a Stella estão para se casar, e aí existe aquele conflito sobre se ele deveria ou não convidar a Robin para o casamento. E quando ela aparece, ela faz aquele discurso infeliz, tá? De como ela sempre achou que se um dia ela mudasse de ideia sobre casamento, o Ted seria a pessoa com quem ela iria se casar. Para além de dizer que o casamento dele não daria certo porque eles estavam roubando o casamento de outra pessoa. E desculpa, eu sou obrigada a tomar o partido do Ted nesse momento, porque como você chega no dia anterior do casamento de alguém e fala essas coisas? Alguém que você diz considerar seu grande amigo, seu melhor amigo. Pode não ter sido a intenção dela, mas o que ela transpareceu ali é que ela achava que o Ted era o plano B dela, né? O prêmio de consolação. Caso o que ela queria, caso o que ela queria não desse certo. E que ela queria também que ele não vivesse a vida dele, que ficasse ali esperando ela em banho-maria, caso um dia ela decidisse que ela queria ele. Não é legal, não foi legal. E eu dou total razão ao Ted por ficar irritado com ela nesse momento. E aí, quando a Stella desiste do casamento, larga ele no altar, e a Robin fica sem local onde morar depois de ter passado aquele tempo no Japão, ele oferece um apartamento pra ela morar ali. E eles começam, enquanto estão ali, uma relação de amigos coloridos, né, enquanto estão morando juntos. O que deveria simbolizar que todo o conflito emocional deles acabou, né, já que eles estão capazes de chegar nessa fase ali agora. Se eles conseguem tratar sem nenhum sentimento atrelado a isso pra além da amizade que eles têm, isso deveria significar que não existe mais nenhum sentimento romântico pelo outro, certo? E o Ted justamente resolve cortar isso quando ele percebe que o Barney tá apaixonado pela Robin e dá a bênção dele para que o Barney chame a Robin pra sair. E aí que tá, nas primeiras temporadas existe essa ânsia pelo relacionamento dos dois. Essa ideia de que eles seriam um grande amor. E aí, então, eles ficam juntos por um tempo e o término acontece. E apesar da série ficar repetindo de novo e de novo que eles estão sempre presos emocionalmente um ao outro,
ela não demonstra isso no comportamento dos 2. Porque dali pra frente eles vivem muito bem separados, eles funcionam muito bem como amigos, melhor até do que como um casal. A Robin tem vários outros relacionamentos sérios, coisa que no começo ela jamais teria. Ela mostra ali um super desenvolvimento pessoal. E nos flashbacks que a série mostra de quando eles estavam juntos dali pra frente, eles brigam o tempo inteiro. Eles se desentendem como colegas de apartamento mais do que eles se entendem. Ela, frente a ele declarar que desistiria de ter filhos e do casamento pra ficar com ela, diz que não ama o Ted dessa forma. A série toma todos os passos pra mostrar uma evolução desse relacionamento romântico pra uma relação platônica. E ela faz um esforço muito maior, de nos convencer de que o Barney e a Robin são um par que realmente se gosta e que quer ficar juntos. É quase como se em algum momento eles tivessem esquecido que o final estava pronto desde lá a terceira temporada. E aí eles não desenvolveram a relação dos dois pra dali em diante até o final de uma maneira a nos fazer acreditar que eles sempre foram apaixonados um pelo outro, sabe? Quando eu olho pra outros casais de outras séries que têm esse relacionamento no começo, ficam separados durante um grande tempo e no finalzinho ficam juntos de novo, é muito diferente como a série mostra isso. Um exemplo pra mim é tipo, eh, a Joey e o Pace de Dawson's Creek. Quando eles terminam, a série mostra o entendimento dos 2 de por que aquele relacionamento não deu certo. Sempre é o quê de eles ainda se gostam muito, mas eles não funcionam juntos, pelo menos não agora. Então a série sempre deixa um "e se" aberto. E se eles funcionarem mais pra frente? E se o timing for certo? E se qualquer outra coisa acontecer? Nunca há um encerramento tão concreto como acontece com o Ted e com a Robin várias vezes em How I Met Your Mother. E é por isso que essa retomada da obsessão do Ted pela Robin no final não dá certo. Se o final é eles ficando juntos. E eu vou explicar. Quando a gente olha para o comportamento dele da última temporada, ele terminando com a Victoria por causa dela, todo o comportamento dele ali, pré-casamento dela com Barney, a saga pelo colar, que é completamente sem sentido, não casa com a personalidade da Romy de maneira alguma. Ele confessando na noite anterior à cerimônia que ele gostava dela, o que é extremamente mau gosto, tipo assim, a pior coisa que um homem poderia fazer, ele sendo amigo dela e do Barney. Eu particularmente não vejo nada disso como romântico, eu não vejo nenhum amor ali, nenhuma ação que ele tem. O discurso que ele faz pra Janet na ponte parece mais maníaco do que qualquer outra coisa. E é assim que eu vejo as atitudes do Ted naquele momento, um estado de mania. Porque o que ele diz pra ela é que se você consegue aceitar o conselho das pessoas de que você deveria seguir em frente, isso não é amor. Que amor é ficar insistindo em algo que você tá vendo que não tá dando certo pra sempre. E ele não tá realmente refletindo no que o conceito de amor é. O que ele tem é uma obsessão nada saudável a uma ideia. A ideia de estar com a Robin não é nem mesmo sobre a pessoa da Robin em si. É a ideia de como amor deveria ser. Ele tem essa ideia de que amor deveria ser essa grande história épica. E porque ele acha que o momento em que ele conheceu a Robin, todo aquele primeiro encontro, foi esse grande momento épico, ele quer continuar insistindo nisso. Quando ele finalmente solta, né, metaforicamente a Robin, quando ele finalmente deixa ela ir, abre mão, quando ele finalmente conhece a Tracy, é quando ele finalmente encontra o grande amor da vida dele, tudo que ele veio buscando durante toda a série. Por quê? É de fato quando ele tá pronto pra isso. Não é só que a Tracy é essa pessoa super especial que bate com tudo aquilo que ele buscava numa parceira. Também, mas é que naquele momento ele estava pronto para viver aquela relação. No primeiro episódio, quando o Ted diz que tá pronto para encontrar a parceira da vida dele, ir pra se casar e ter filhos, ele tá mentindo pra si mesmo. O que ele tá sentindo naquele momento é só fome, tá? É só inveja do fato do Marshall e da Lily estarem na cabeça dele tão adiantados na vida com relação a ele.
Todas as 9 temporadas da série, tudo que acontece com o Ted nesses 9 anos é a preparação dele pra finalmente chegar no local, no lugar na vida onde ele realmente estava pronto pra esse relacionamento. E claro, poderia ter feito muito mais rápido e muito mais fácil se ele não tivesse feito tantas escolhas idiotas e insistindo na obsessão dele pela Robin em vários momentos. Mas também se tivesse feito tudo isso, a gente não teria série. A gente sabe que é o momento em que ele tá pronto, porque quando ele conhece a Tracy, é a primeira vez que ele não sabota essa relação, como ele faz com todas as outras que ele teve. Aqui, com ela morrendo e ele ficando com a Robin no último momento, mata todo esse conceito. O que nos leva ao final da série. É inevitável, a gente tem que falar sobre o final. Apesar de eu querer um dia, quem sabe, fazer um vídeo só explorando todo o conceito do final dessa série, eu preciso mencioná-lo um pouco, porque ele é intrínseco e muito importante pra gente finalizar a análise do relacionamento do Ted e da Robin. Enfim, o final de How I Met Your Mother é notoriamente odiado. Eis o que eu tenho a dizer, e pode ser uma fala, um take muito hot, tá? O que eu vou falar agora. Então prepare-se. De um ponto de vista conceitual, o final faz sentido. Mas me escuta. A jornada do Ted buscando o grande amor da vida dele começa com a Robin. As 2 primeiras temporadas, elas são focadas nisso, né? Até eles ficarem juntos. E aí, mesmo nas temporadas seguintes, enquanto eles encontram e vivem histórias, experiências com outros parceiros, vira e mexe, eles voltam um pro outro. Eu gosto da maneira como isso tudo é construído e quando a gente analisa a série de uma maneira realista faz sentido, não, mas isso acontece. Então, narrativamente falando, tá? Faz sentido que no final eles fiquem juntos de vez. Porque a série sempre quis que a gente comprasse essa ideia do Will Day, One Day. Nesse sentido, quando a gente tá falando só da narrativa, da história, da construção, eu compro a justificativa. No entanto, a execução é muito ruim. Primeiro por causa de tudo que eu acabei de falar, a série passou muito tempo tentando nos convencer de que eles são incompatíveis e não dão certo, e nos convenceu de que eles dão certo com outras pessoas. Segundo, porque a história continua fazendo sentido sem eles terminarem juntos. O conflito que impulsiona a história desde o episódio piloto não é o Ted se apaixonar pela Robin. É o Ted tomar a decisão de dali pra frente buscar um relacionamento duradouro porque ele queria casamento, ele queria filhos, ele queria uma família. É mostrado que até ali, até aquele momento, ele nunca quis isso antes, pelo contrário. Então, ao longo dos anos, ao longo de todas as temporadas, a gente vê ele explorando esses relacionamentos. A gente vê ele entendendo o que ele realmente quer de uma parceira, descobrindo o que é amor de verdade. A história não é sobre o Ted e a Robin, ou sobre um grande amor da vida dele. A história é sobre o crescimento pessoal do Ted. É sobre quem ele tinha que se tornar para ele finalmente poder viver esse amor que ele almejava tanto. No começo, no primeiro encontro com a Robin, ele se declarou logo para ela. Ele foi intenso demais e ele acabou com a possibilidade ali de dar continuidade a alguma coisa. Mas, no fim do primeiro encontro dele com a Tracy, ele vai embora. Ele diz que ele não vai persegui-la. Ele age com tranquilidade, ele age com segurança em si mesmo. Ele confia que se o encontro foi realmente bom como ele acha que foi bom, eles vão desenvolver alguma coisa ali. E essa diferença é o crescimento do Ted como pessoa. Eu acho que o ponto que faz o incômodo de todo mundo ser maior com o final é eles não terem dado tempo de tela suficiente para Tracy. A apresentação dela é muito apressada. Não dá tempo da gente conhecer a Tracy. Sim, ela aparece aqui e ali por 14 episódios na última temporada, mas é uma coisa muito singela, uma coisa muito superficial. É no último episódio, de fato, que o Ted conta pra gente como ela é. E acaba sendo uma montagem muito simplista, sabe? O que deveria ser o grande momento da série, o grande mistério da série ter sido desvendado, e passa assim. A gente só ganhou uma lista de características dela, tipo um checklist que ele foi fazendo. Mas a gente não tem espaço ali pra vê-la se encaixar no grupo. A gente não tem espaço pra vê-la mostrando a personalidade dela pra além de tudo isso que é o checklist do Tide. A gente não tem espaço pra ver os defeitos dela, pra ver coisas que ele talvez não goste dela. E se eles sempre tiveram a intenção de que a mãe morresse no final, e foi isso que os produtores sempre disseram, faria ainda mais sentido nos dar mais tempo de tela com ela. Só que
Eles decidiram o final, se eu não me engano, na segunda temporada, quando eles gravaram o final. Então eles nunca dedicaram muito tempo em explorar o conceito da mãe, porque eles sabiam que a mãe não ia, ficar com o Ted no final, esse é a Robin. Então pra mim, talvez, seria até melhor se a mãe nunca nem tivesse tido um rosto, que ela continuasse essa coisa etérea, tipo, ela foi, essa busca inalcançável e eu encontrei ela essa coisa majestosa e divina fase. Até mesmo porque combinaria com essa ideia que o Ted é exagerado, né, em como ele conta a história e que ele coloca as coisas num pedestal. E além disso, o momento em que a gente descobre que a Tracy, na verdade, morreu alguns anos atrás, e até onde ele vai atrás da Robin, é muito rápido. Mal dá tempo do público lidar com a tristeza que é a Tracy ter morrido. Porque quando a gente para pra pensar, How I Met Your Mother é uma sitcom, onde um cara passa 9 anos sofrendo em relacionamentos ruins. Às vezes por sua própria culpa, às vezes não. Ele apanha muito, ele aprende, ele fica deprimido, ele se levanta no final, e aí ele finalmente encontra o tão esperado amor que ele tanto queria viver. E aí ele só consegue ficar cerca de 9 anos com essa mulher perfeita que ele encontrou. Alguém que era tão ideal pra ele, alguém que o fazia tão feliz, finalmente. Ele ainda tem 2 filhos pequenos que ele vai ter que criar. É triste, mas caralho, é tipo, é algo muito triste pra você simplesmente jogar e de repente pular pra uma próxima cena, onde ele tá indo atrás de outra pessoa. Quando a gente pula disso pra ele correndo atrás da Robin, passa uma mensagem de: "Ah, tu não precisa ficar triste, não precisa se importar que a mãe morreu, porque ele vai ficar com a Robin, tá tudo bem. É tipo, fica tranquilo, a gente matou ela pra ele poder ficar com a Robin, tá?" E eu fico me sentindo meio: "Caraca, cara, deixa eu viver com o luto, eu não quero ver ele com outra pessoa tão rápido." Tudo bem, eles falam que foi anos atrás, mas pra gente foi há segundos atrás. E mais uma vez, a série passou anos, temporadas, mostrando pra gente como ele e a Robin eram incompatíveis. Não só porque os ideais deles eram diferentes, mas porque eles não tinham os mesmos gostos um que o outro. Naquele episódio onde ele tem encontro com a Jen, aquela menina que ele teve um encontro 7 anos antes, e aí depois nunca mais fez contato, e eles acabaram se deparando no encontro de novo e não reconheceram o outro, blá, blá, blá. Ele diz no final que ele quer alguém que aprecie as coisas bobas que ele gosta, aprecie as manias estranhas dele, mas e que aprecie as suas qualidades, né, que veja como qualidade. Quer alguém que compartilhe os seus gostos, ele quer isso. Essa é a Tracy, ela gosta das histórias longas dele, ela ri das piadas ruins dele, ela não se importa que ele fica corrigindo as coisas. Mas essa não é a Robin. Eles são bons amigos, eles se divertem juntos, mas os interesses deles não se alinham. Então, quando a gente vê essa resolução final deles juntos, a Robin seria realmente quem iria sentar com o Ted e assistir. Como é que é o nome daquela série? Woody Wolf, alguma coisa. Acho que é Woody Wolfmiller. Ou Star Wars. O Ted adora a ideia de envelhecer, ser caseiro e sossegar e as coisas serem mais devagar. Enquanto a Robin super aprecia a juventude da vida. Então, se eles não se alinham nem nos pequenos interesses, nem nos grandes objetivos, quando eles podem ser o grande amor da vida do outro? Como você me faz acreditar que no final eles vão ficar juntos e felizes? Entende? E é por isso que o final não dá certo pra nós fãs, pra nós público. Bom, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que How I Met Your Mother é uma série que tem muita gente aqui no canal que gosta, e eu sei que o relacionamento do Ted e da Robin é um daqueles que é muito extremo. Ou você é alguém que super aprecia a relação dos dois e ficou super feliz com o final, ou você é alguém que simplesmente detestava os dois juntos e não consegue entender porque a série fez isso com a gente. E é isso. Comenta aqui embaixo qual dos dois tipos de fã você é, o que que você achava do relacionamento dos dois, outros pontos que talvez eu ainda não tenha trago aqui, e qual outro personagem, ou série, ou relacionamento você gostaria que eu analisasse aqui também. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui, deixar seu like se você gostou desse vídeo e compartilhar, mandar ele pros seus amigos que são fãs desse casal ou que odeiam esse casal também.
Não se esquece de me seguir lá no Instagram, @soueutai. Eu posto lá tudo que eu tô assistindo, tô lendo e alguns spoilers dos próximos vídeos que vão sair aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.